Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui hoje no nosso quadro Gente Como a Gente e eu trouxe um presente para vocês. Um amigo que eu super admiro, na verdade é um exemplo para minha vida. É ele que é o empreendedor nato, que tem muita experiência para partilhar conosco. Então eu trouxe para você que está inscrito, que está compartilhando, que está nos seguindo aqui no Dani Martins e Você, o senhor Humberto, né? Ele que é aqui de Paracatu e nos deu o presente, o privilégio de poder compartilhar um pouco mais da história dele comigo e com você. Né? Então, muito obrigada, viu, senhor Humberto, pela sua disponibilidade, por esse sim, por vir aqui contar um pouquinho mais da sua história para mim e para as pessoas que talvez não teve essa oportunidade ainda. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Dani. Obrigado por estar me dando essa oportunidade de aprender um pouco mais com vocês aqui. Vocês já viram que ele é um fofo, né, gente? Uma das características assim, que eu sou super foi a simplicidade, né, e a disponibilidade de aprendizagem que o senhor tem. Então, assim, já é a primeira dica, o primeiro ponto que eu quero que você já observa nesse empreendedor, né, que é essa simplicidade e essa disponibilidade de aprendizagem. Né? Então, obrigada. E para nós começarmos, talvez você não conheça ainda, mas como é que começou a história empreendedora do senhor? Como que foi esse início, né, dessa saga de aprendizagem, de crescimento? Como que foi, como que iniciou a vida profissional do senhor Humberto? Isso faz tempo, viu, Dani? Muito tempo. Muito tempo. Eu, ainda muito jovem, sempre gostei da independência, sempre gostei de dinheiro, claro. E comecei engraxando sapato, como todo jovem de classe média do interior, vendendo muda de café, vendia bozó na feira. O que é bozó? Eu não sei não. Você coloca um monte de bilhetinhos escrito, uma agulha, um grampo, uma série deles. E um único bilhete escrito, um despertador, por exemplo. E dobra tudo aquilo e vende por 50 centavos, R$1. Como se fosse uma rifa. É um baú. Era um baú lá do Silvio Santos, o negócio do senhor era o bozó. Exatamente. E fiz isso muito e gostava de ajudar em casa. E comecei por aí. E quando eu fui para Brasília, eu fui atrás de emprego, porque Paracatu nessa época o mercado era bem menor, não tinha a potencialidade que tem hoje. Hoje Paracatu, hoje o jovem não precisa mais sair da cidade. Sim. Aqui ele tem mais de 40 cursos superiores, em mais de 4 faculdades, tem mercado de trabalho. Hoje nós temos aqui a alavanca da mineração. Paracatu hoje é um polo universitário, né? E um comércio muito revitalizado. Bem estruturado. O jovem que deixar a cidade para estudar fora, no meu entender, ele está andando para trás, perdendo tempo. Mas naquela época era muito diferente. E quando eu cheguei em Brasília, eu gostaria de fazer engenharia. Não pude porque as vagas do Elefante Branco não tinha mais vaga para o curso, a conclusão do curso científico. Eu comecei a fazer então, para não perder tempo, o curso técnico de eletrônica. Okay. Foi quando então me desviou um pouco das minhas metas, porque quando eu terminei o curso de eletrônica, eu já estava trabalhando na Embratel, e a Embratel me mandou para um curso de especialização no Rio de Janeiro, e eu não pude mais continuar com aquele foco no curso de engenharia. Voltei, fiz vestibular para o curso de matemática no CEUB, depois, por força do trabalho, por estar viajando muito pela Embratel, tive de interromper esse curso e a vida continuou. Da Embratel eu fui selecionado para ficar 2 anos na Nigéria, que para mim foi um aprendizado, né? Voltando da Nigéria, eu passei a trabalhar na Radiobras.
E foi a partir desse trabalho, dessa experiência na Radiobras, que me despertou o interesse de retornar para Paracatu, mas com algo bom, algo grande, algo que me deixasse, me realizasse como pessoa, como profissional, que é o que eu sou hoje. Sim. Foi quando então, em 84, nós instalamos aqui a Boa Vista FM, e aí eu coloco minha vida com dois marcos, um antes da Boa Vista e outro depois da Boa Vista. E nesse processo aí, então, antes da Boa Vista, quais foram os principais aprendizados que o senhor trouxe na bagagem? Saiu aqui de Paracatu, jovem cheio de ambição, teve todo esse processo de aprendizado no país e fora do país, né, dentro do segmento. E aí, além dessa vontade de fazer a diferença aqui, quais foram, vamos colocar assim, os 3 principais aprendizados que o senhor trouxe na mochila? Assim, eu vou aplicar isso eu vou levar comigo para onde eu for. Por exemplo, nesse período eu não tinha nenhum senso de planejamento. Sempre fui persistente, muito persistente. E sempre procurei não gastar mais do que ganhava. Então eu acho que a minha persistência e a condição de não gastar mais do que ganha, com o planejamento que em partes eu aprendi a duras penas, e para falar de planejamento talvez seja mais fácil falarmos dos insucessos por falta desse planejamento. Os resultados que a gente acaba não adquirindo, positivo, né? Acaba não tendo porque faltou esse cuidado, né? Esse zelo. Planejamento é a gente se adiantar, como se fosse fazer perspectivas futuras, né? Então a gente acaba indo sem olhar para o futuro, né? Dos resultados. E sem procurar também que caminhos percorrer para chegar nesse futuro. Quais as opções, né? Sim. O que aconteceu comigo? Eu sempre, com espírito empreendedor, gostaria de ocupar mais o meu tempo com trabalho. Foi quando então morava no Cruzeiro Novo, em Brasília, e lá não tinha uma barbearia para cortar o cabelo. E nessa época eu tinha cabelo, viu? Eu tinha que sair do Cruzeiro Novo nos finais de semana até o plano piloto para cortar o cabelo. Foi quando então me despertou que se montasse uma barbearia no Cruzeiro Novo, eu teria uma clientela muito grande, porque era um bairro bastante populoso naquela época. Que não tinha, então tinha uma demanda, mas não tinha essa oferta desse serviço. Exatamente. Assim eu fiz. Coloquei a barbearia, contratei o gerente, e no primeiro dia nenhum cliente. No segundo, nenhum cliente. Foi só aí que eu fui descobrir que o Cruzeiro Novo era um bairro de militares. Militar corta o cabelo no quartel. Civil, eu era um dos poucos civis que morava no Cruzeiro Novo. Conclusão, foi uma decepção, tive que fechar a barbearia porque não tinha cliente. E isso aconteceu porque eu não fazia as coisas de forma planejada. É o que a gente fala de fazer análise estratégica, né? Como é que você faz uma análise estratégica? Quando você vai olhar uma oportunidade, né? E vai ver se realmente é algo oportuno para dentro da realidade, né? Exatamente. Porque nem toda oportunidade, ela é um caminho para ser empreendido nesse momento, né? Então ficou esse aprendizado. Então nós estamos conhecendo um pouco mais desse empreendedor aqui da nossa cidade, Humberto Neiva. Ele que teve a primeira fase da vida de aprendizado e trouxe a bagagem cheia aqui para o Paracatu, onde ele veio com muita ambição de fazer a diferença, de se realizar, não só a nível profissional, mas a nível pessoal, a nível integral, né, seu Humberto? Então, agora nessa segunda fase, quando ele então vem aqui para Paracatu e funda então a Boa Vista FM, essa rádio que há 32 anos vem somando, vem transformando, vem sendo o principal canal de comunicação em Paracatu e região, né? Porque a extensão dela, o que ela alcança é uma coisa fantástica, né?
Então eu quero que o senhor me conta como é que foi essa experiência de vir para a sua cidade natal, né? Tá aqui na sua cidade natal com um segmento totalmente novo, inovador, né? Como que foi esse empreendimento? Quais foram os passos? Como que o senhor fez para o senhor ter certeza que o senhor ia conseguir levar até o final, né? Você falou com característica do senhor e eu posso dizer realmente que é a persistência, mas como que foi esse início? Bem, o início foi sempre surpreendente, porque de certeza nós não tínhamos nenhuma. Até porque naquela época, em 1984, não existia emissoras de FM no interior. As emissoras de FM só existiam em cidades acima de 500 mil habitantes. E Paracatu, naquela época, com em torno de 70 mil habitantes, talvez nem isso, e um comércio ainda bastante fragilizado, tudo indicava que não daria suporte para uma emissora assim. Foi quando então eu resolvi em vir trazendo uma grande emissora, não só para Paracatu, para a região, porque eu sabia que eu precisava do mercado das cidades vizinhas para sobreviver. E assim, já naquela época, nós projetamos uma rádio para começar aqui com 3.000 watts, a elevamos no ano seguinte para 10.000 watts, mais 2 anos para 30.000 watts, que é a potência na qual operamos até hoje. E com isso nós conseguimos fazer uma cobertura em um raio de 150 quilômetros. E assim nós conseguimos vender em Unai, em Cristalina, Brasilândia, João Pinheiro, Vazante, Guarda-Amor, Buritis, Brasilândia, enfim, nessas cidades vizinhas todas. Isso foi a nossa sustentação econômica, né? Hoje não mais, porque o comércio em Paracatu cresceu, nós não temos mais espaço para comercializar nas cidades vizinhas. Até porque, se tivéssemos, nós não conseguiríamos vendê-lo. Porque todos nós somos barristas. Sim. Nós queremos anunciar na emissora da nossa cidade. E essas cidades hoje, que antes não tinham emissoras de FM, hoje todas elas têm. Então está cada qual com seu cada qual. Sim. E hoje nós comercializamos só em Paracatu, nossa pauta cheia, felizmente, e a emissora nos deu assim, traz pra gente um prestígio muito grande, talvez o prestígio que a gente nem tenha, mas ela nos coloca em evidência, né? E com isso nos deu a oportunidade de criar outras empresas com outras atividades e felizmente todas elas muito bem sucedidas. Ok. Nessa primeira fase então, Sr. Humberto, vamos colocar os primeiros 10 anos da Boa Vista, né? Eu quero que você compartilhe comigo, com os meus seguidores, né? Quais foram os principais aprendizados. Então vamos colocar assim, uma pessoa que está iniciando um novo negócio, que está entrando em um empreendimento, quais que seriam as dicas que o senhor daria para essa pessoa nos primeiros anos de existência de um negócio? Trabalho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, trabalho. Em terceiro lugar, trabalho. E aí vai. Trabalho e dedicação o tempo todo. Foco, constância. Sem dúvida. Então o Sr. Humberto nos deu uma super dica da constância no trabalho, né? Então, trabalho hoje, trabalho amanhã, trabalho depois. Constância, dedicação, né, Sr. Humberto? É um fato. E então o senhor disse que, querendo ou não, depois que o senhor teve a Boa Vista, querendo ou não, se solidificou no mercado, querendo ou não, abriu outras portas, né? O senhor teve outras oportunidades. Como que foi isso? O senhor não
paralisar, não ficar parado, como se diz, colhendo ali a bonança, né, do segmento que o senhor estava, que era um confortável, porque não tinha muita concorrência na época, né? Como que foi para o senhor não ficar paralisado naquele conforto e buscar outros segmentos, ousar? Como que foi isso? Bem, Dani, você se lembra que eu comentei com você que eu busquei montar uma barbearia porque não tinha essa mão de obra disponível. Sim. Isso aconteceu sem planejamento nenhum, eu não fiz uma pesquisa anterior, mas para mim eu cito isso sempre como um grande aprendizado. Já depois da Boa Vista eu estava ainda jovem, mas maduro, e foi a partir daí que eu comecei a construir as coisas por etapas, né? E a primeira delas foi então a imobiliária. Surgiu a Lênia Empreendimentos. Por quê? Porque ainda, mesmo comercializando nas cidades vizinhas, nós ainda tínhamos espaço disponível. E eu achei que seria uma oportunidade usar esse espaço anunciando venda de imóveis e uma série de outras propriedades. Sim. Foi aí então que logo depois da rádio veio a Lênia Empreendimentos. E através da Lênia Empreendimentos e da Boa Vista FM, outras oportunidades vieram surgindo e outras empresas também. Veio depois a Lene Palcos, que é uma empresa de eventos. Trabalhamos fazendo shows, trabalhamos com montagem e aluguel de palco. Foi quando então nos especializamos em construir e alugar esse material para eventos. E isso aconteceu trabalhando no Brasil inteiro. Já montamos palco para grandes artistas, em grandes locais, em grandes eventos, né? Depois da Lene Palcos veio aí o cartão, o Checkline Card. Hoje nós temos um cartão de vale alimentação também. E depois disso surgiu a oportunidade para montar uma empresa de turismo. Foi quando veio a Lene Tour, e a partir daí acho que a caçula do grupo é a Lene Clínica, né? Que já tem filhotes. A Lene Clínica hoje fez com que nós montássemos uma empresa, uma clínica também em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, próximo da Praça 7, e por incrível que pareça, a empresa hoje em Belo Horizonte está maior do que a mamãezinha aqui em Paracatu, né? E depois disso nós conseguimos também colocar uma emissora de FM em Patos de Minas e outra em Coromandel. Sim, ok. Eu quero que você me conte de maneira especial, né? Porque eu fiz parte dessa história da Lene Clínica, né? Então, para quem não sabe, eu administrei a Lene Clínica, né? 1 ano, aliás, 2 anos, né? Eu estive lá. E eu quero que o senhor conte para nós como que foi esse processo de o senhor entrar no segmento médico, né? De saúde. Como que foi sair lá da radiodifusão, sair lá do segmento de cartão, de outros bem diversos, para vir para um segmento que é mais, digamos assim, mais elitista, né? Normalmente quem abre uma clínica, quem abre um hospital, sempre são médicos, são pessoas que estão, querendo ou não, dentro desse segmento. E o senhor, querendo ou não era médico e investiu dentro desse segmento aqui na nossa cidade. E que, por sinal, abriu as portas, né? Permitiu que houvesse uma transformação no conceito de saúde, de atendimento aqui na nossa cidade. Como que foi isso, senhor Humberto? Bem, Dani, isso é um somatório de situações. A questão da clínica não foge muito das outras empresas criadas. Por quê?
eu sempre procurei ocupar os espaços que estavam vagos, né? E volto ainda àquele exemplo de que nós começamos em todas as atividades porque eu achei que aquilo era importante naquele local e naquele momento, né? E a clínica, ela veio no momento para suprir uma falta de atendimento que estava temporariamente faltando na cidade. Só que eu tomei gosto e a coisa cresceu. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. A nossa cidade agradece, né, por esse investimento contínuo nesse segmento, né? Porque saúde é tudo, né, gente? Saúde é vida. E eu quero então, Sr. Humberto, que o senhor fale para mim como é que tá a vida pessoal, a vida espiritual, a vida pessoal do senhor. Como que tá a felicidade mesmo? Dani, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito realizada. Até porque não tem nada nessa vida que eu quis e não tenha tido. Tudo que eu quis, Deus me deu, graças a Deus. Então hoje, não só hoje, mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito realizada, e é o que eu tenho para te dizer. Se Deus me chamar daqui meia hora, vou feliz. Acho que não deixei nada para trás sem realizar, sem fazer. Enfim, não é porque eu me contente com pouco, mas tudo que eu quero, eu corro atrás e mais cedo ou mais tarde eu acabo tendo. Perfeito. Eu quero que o senhor compartilhe conosco qual que é a maior riqueza do senhor. A felicidade, mas sem sombra de dúvida, não existe outra riqueza maior de que a felicidade. E onde que está a felicidade do senhor? Dentro da gente, muito lá no fundo. Às vezes a gente fica feliz com as menores coisas, com as coisas mais insignificantes que possam ser. Na simplicidade. E na simplicidade também. Eu acho até que a felicidade está aqui no fundo da minha alma. Não é só no fundo da minha alma, não. No interior de cada um de nós, né? Até porque há uma parábola que, se eu me lembro bem, é mais ou menos assim. O homem, na sua ambição, na sua ganância, conversando com uma santidade, perguntou aonde esconder a felicidade para ninguém lhe roubá-la. Ele disse, coloque dentro de você mesmo, lá no seu fundo, no interior, porque aí nem você vai procurar dentro de você. Ou seja, inacessível e acessível, né? Verdade. Então é um segredo que está disponível para todos nós. Não tem que buscar lá fora. Tá aqui, você tem essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade agora. Depende da decisão, né? Da decisão de ir lá e ser. E mais do que ser, para você ser, você tem que fazer. Automaticamente, como consequência disso, você vai ter, né? Então, mas antes de tudo, começa com o ser feliz, o ser próspero, né? O ser abundante. Sr. Humberto, eu quero que o senhor dê então a última mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Nós vivemos atualmente num momento de crise, né? As pessoas estão, eu vejo muitos clientes que às vezes estão paralisados pelo receio, pelo medo, por estar numa crise. E eu quero que o senhor dê algumas dicas, né, de como que nós devemos passar por esses momentos de transição, né? Crise todos nós passamos, faz parte da vida. Crise é um processo natural de transição. Então, mas como lidar de maneira mais eficiente e não ser, como se diz, e não naufragar nessa onda, né? Então, qual que é a dica
pela sua experiência, pelas suas vivências, por todos os aprendizados que o senhor tem, o senhor teve. O que o senhor pode nos dizer para a gente poder passar por esses momentos de cabeça erguida, né? E o que o senhor faria, o que o senhor faz, o que o senhor nos conta? Dani, não espere a crise passar. Passe pela crise, toque a vida, continue. Ok. Que simples, gente, até nisso. Então nós temos aqui que continuar. Afinal de contas, eu gostei, viu? Até usar isso aí agora. Não espere a crise passar. Vamos passar por ela, deixar ela atrás e vamos embora pra frente, seguir. Né? Como se diz, seguir decididamente. Isso é muito coach. E é fato. Isso é fantástico. São Berta, o nosso tempo já se encerrou. Eu quero muito agradecer ao senhor pela oportunidade. Para mim é um presente, é uma realização. Quando eu pensei nesse canal, nesse quadro, Gente Como a Gente, eu falei, gente, a pessoa que pra mim é o nome, assim, a cara, que é super gente como a gente, é o Humberto Neiva, né? Por quê? Porque ele é um exemplo pra mim, e aqui eu já falei pra vocês que eu trago pessoas que eu tenho como referência, pessoas que realmente eu acredito, eu acompanho, eu conheço um pouco da história, e esse é o meu compromisso, e por isso que eu trago até você essas partilhas com essas pessoas fantásticas. Então eu super agradeço ao senhor por essa oportunidade, viu? Muito obrigada. Dani, muito obrigado a você, primeiro por ter me dado a oportunidade de ser o seu colega de trabalho por mais de 2 anos, né? E agora por estar me colocando nesse fantástico canal de comunicação. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E até a volta, viu? Porque nós vamos ter outras oportunidades, viu? Se eu for merecedor, gostaria muito. E eu quero agradecer você que tem nos dado essa oportunidade de estar, né, compartilhando boas notícias, compartilhando histórias fantásticas, que você compartilhe, que você inscreva aqui no canal, né, Dani Martins e você. Então, muito obrigada.